Salve, salve galera moça, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para gravar uma nova videoaula. Isso mesmo, gente. Eu me chamo Professor Diogo. E o professor Jadson. E hoje vamos falar de um assunto importantíssimo da história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira. Então, desde já deixa aquele velho like aí no vídeo, compartilha também, se inscreve no nosso canal e também na nossa página, né? Acompanha lá, não é isso, professor? Nos ajuda muito a divulgar nosso trabalho. Então roda a vinheta aí, Júnior. Vai lá, Júnior. Então, a Inconfidência Mineira foi uma tentativa de revolta contra o governo português, né? Lembrando que aí o governo português, né, a corte portuguesa, conseguiu abortar essa revolta, essa tentativa de revolta em 1789. Então, na aula de hoje a gente vai falar o porquê dessa tentativa de revoltas, lembrando que nesse período da Inconfidência Mineira a gente já estava vivendo o ciclo do ouro. E lembrando a história do Brasil, a gente tem vários ciclos, né? A gente tem o primeiro ciclo, que é o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, logo após o ciclo do café, que é conhecido como o ouro negro. Então o Brasil tem vários ciclos e também várias tentativas de revoltas para a separação do governo português. Então, minha gente, como já falado, o ciclo do ouro foi um período aí que foi encontrado muitas pedras preciosas, muito ouro, principalmente aí no estado de Minas Gerais. E os garimpeiros, os mineiros que encontravam esse ouro, eles tinham que pagar um imposto muito alto para a corte portuguesa, não era isso, professor? E esse imposto era um quinto, né, cerca de 20% do ouro encontrado, né? E se você fosse encontrado com ouro ilegal, você era deportado para a África, o chamado degado, né? A exploração do ouro começou a diminuir, não era encontrado com tanta facilidade como antes. Mesmo assim, o governo português estava nas mãos do Marquês de Pombal, que continuou cobrando pelo ouro retirado do Brasil, principalmente depois que Lisboa foi atingida por um terremoto em 1755. Sendo assim, foi criada a derrama. A derrama consistia que toda a região explorada pelo ouro deveria pagar para Portugal cerca de 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos por ano. Quando a região não cumpria com as exigências, os soldados da coroa eram autorizados a entrar em casas das famílias para retirar os seus pertences até completar o valor devido. Essas atitudes foram provocadas uma grande satisfação no povo, principalmente os fazendeiros rurais e donos das minas que queriam pagar menos pelos impostos. Além de alguns membros da elite brasileira, militares, intelectuais e os próprios fazendeiros, queria participar mais da vida política do Brasil. Foram influenciados pelas ideias de liberdades oriundas do iluminismo na Europa. Então, Joaquim José da Silva Xavier era o nosso Tiradentes, né? Lembrando que Tiradentes, além de ele exercer lá a profissão de dentista, ele também era um militar, né? O seu cargo militar era de alferes, ou seja, hoje, quem entende aí de patente militar, ele seria aí um segundo tenente, certo? Então ele era o líder justamente dos Inconfidentes, né? Que era um grupo ali formado principalmente pela elite, né? Essa elite já falada antes, né? De intelectuais, de fazendeiros, certo? Que pretendia justamente provocar aí uma liberdade, né? Ou seja, uma independência de Minas Gerais da corte portuguesa. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva de Minas Gerais e transformar em uma república independente de Portugal. Alguns inconfidentes eram a favor da abolição da escravatura, mas isso não era uma unanimidade entre o grupo. Chegaram a criar uma bandeira que hoje é a mesma do estado de Minas Gerais. Mas a revolta nunca aconteceu de fato. Mas por que nunca aconteceu? Porque, como sempre, né, entre os aliados tem o dedo duro, ou o caboeta, como a gente chama atualmente, né? Joaquim Silvério dos Reis denunciou à corte portuguesa que haveria um ato contra o governo no dia da derrama. Desse jeito foram bem mais fácil, né, derrubar o levante antes mesmo que acontecesse, né? Então muitos dos envolvidos foram presos e julgados mais lá na frente. As penas variavam como o degredo, prisão perpétua e a forca.
mas todos ganharam o perdão da rainha de Portugal, Dona Maria, conhecida como a Louca. A louca, por você. Tiradentes só foi condenado mais de 3 anos depois, em 21 de abril de 1792. Seu enforcamento foi em praça pública e logo depois de enforcado foi esquartejado. Partes do seu corpo foi espalhado em vários locais. Sua cabeça foi exposta na praça central de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Agora encerrando, falando aí de algumas curiosidades, né, principalmente aí com relação a Tiradentes, lembrando que aquela figura, né, professor, de Tiradentes cabeludo, barbudo, na verdade nunca existiu, não foi isso? Tiradentes não era que nem Jesus Cristo, a galera começou a idolatrar Tiradentes para se parecer um pouco mais com Jesus Cristo, né? Ele não era dessa forma, ele tem o cabelo pequeno, o cabelo cortado, né? Até porque ele era um militar, né, vocês sabem aí que militar não pode usar aquela barba toda, no máximo um bigodinho e tal, e muito menos cabeludo, até quando ele foi enforcado, porque os presidiários, até para evitar a propagação de piolhos, eles tinham a cabeça aí raspada. Outra coisa que a gente pode ressaltar também, importante com a Inconfidência Mineira, foi o momento histórico que estava passando a Inconfidência, né? Lá na Europa a gente sabe que a gente estava vivendo o período do Iluminismo, né? A gente estava no século da luz, como era conhecido, né? Com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que foram disseminadas por todo mundo, que influenciou várias revoltas, inclusive a Revolução nos Estados Unidos, das 13 colônias, né? Na Inglaterra também, e na própria França, né? Que teve a Revolução Francesa. E outra curiosidade aqui também, Tiradentes, é que depois que ele foi lá esquartejado, a gente já falou aqui que a parte do corpo dele foi exposta em várias praças públicas e a cabeça, né, foi justamente roubada um dia depois de exposição e até hoje nunca sequer foi encontrada. Isso faz parte da nossa cultura também histórica, né? E essa ideia de Tiradentes ser um herói, ele só veio ser construída praticamente quase 100 anos depois da sua morte. Não é que ele morreu e se tornou um herói. Na verdade, como ele tinha essa ideia de república, né, na mente dele, na ideologia dele, depois que o Brasil conseguiu instaurar a república com o Marechal Deodoro, a gente até já teve uma aula sobre isso, é que eles precisavam criar um herói. Então esse herói foi justamente tirado aí com Tiradentes, né? Por isso a feição idêntica à de Jesus. Embora o movimento não tenha concretizado de fato, a Inconfidência Mineira foi muito importante para o cenário mais lá na frente do Brasil, né? Que inspirou várias revoltas e daí a gente teve um cenário muito de lutas de classes sociais também, né? No Brasil, né? Foi um pontapé inicial, né? Para a independência, lá mais na frente lá a república, na instalação da república. Então, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Então, lembrando, como sempre, para vocês não esquecerem de dar um like aí no vídeo, compartilhar nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Se inscrever também lá no nosso Instagram, que está muito interessante. Então, como sempre, pra frente que se anda, porque do contrário... É retrocesso, parceiro. Tem mais, galera.